Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Ivair Gontijo. Comportamentos emergentes. Depois do lançamento e da separação do foguete Centauro, o MSL já estava no vácuo do espaço e tudo parecia bem, até que os Star Trekkers foram ligados para que a espaçonave pudesse ser corretamente orientada. Logo no início da viagem, a energia elétrica necessária para alimentar os computadores e todos os outros sistemas vinha de baterias que haviam sido carregadas na Terra, antes da decolagem. Durante todo o tempo subsequente, os 9 meses de voo, os painéis solares do estágio de cruzeiro seriam os responsáveis por produzir a eletricidade necessária. Mas, para isso, precisariam ser orientados corretamente, apontando para o Sol. As comunicações com a Terra também só seriam possíveis se a espaçonave estivesse com as antenas apontando para cá. Por isso, o pessoal da equipe de operações ficou assustado quando enviou os comandos para ligar os Star Trekkers. Imediatamente, o computador de bordo do MSL travou. Em microsegundos, os sistemas automáticos de proteção entraram em ação e transferiram todos os controles para o segundo computador, que já estava ligado e pronto para assumir o comando. Porque o MSL fora mesmo construído com esse sistema redundante. No entanto, o segundo computador também travou na mesma hora, e o sistema automático de proteção desligou tudo que não precisava estar ligado em uma situação de emergência. Depois ele reiniciou os 2 computadores, determinou a posição do Sol, que é o corpo mais brilhante do céu, apontou as antenas de comunicação para a Terra e ficou esperando que os novos navegadores enviassem seus comandos. Bom, pelo menos o sistema de proteção contra falhas estava funcionando corretamente. Colocaram o MSL em modo de segurança, que é o modo de funcionamento em que as atividades de tudo que não é essencial é suspensa para evitar a propagação de problemas de um sistema para o outro. Nesse modo, o computador liga para casa e fica esperando comandos da Terra. A carga nas baterias não iria durar muito tempo, então era essencial resolver os problemas imediatamente e manter os painéis solares na direção do Sol para produzir energia, senão todo aquele trabalho teria sido em vão. Mas essas coisas todas não haviam sido testadas antes do lançamento? Você deve estar se perguntando. É claro que foram. Antes de serem integrados à espaçonave, os computadores e os Star Trekkers foram testados exaustivamente. Além disso, as cópias que ficaram na Terra ficaram fazendo parte do módulo de engenharia, haviam sido testadas com simulações do céu em laboratório. Apesar disso, não há como fazer um teste exatamente igual ao que vai acontecer no espaço, com todas as condições de movimento, vácuo, temperatura, gravidade e tantos outros parâmetros. Infelizmente, esse tipo de surpresa desagradável que colocou o MSL em modo de segurança logo no início da viagem acontece com bastante frequência. Quando milhares de linhas de programação de software precisam interagir pela primeira vez com um novo equipamento. Isso tem até um nome, comportamento emergente, ou emergent behavior em inglês. Trata-se de um comportamento não esperado que emerge quando menos se espera, da complexa interação entre muitas partes de software e equipamentos. Assim que isso aconteceu, uma equipe rapidamente foi montada e começou a buscar freneticamente por todos os detalhes do software nos computadores e nas câmeras para determinar por que tudo o que havia funcionado na Terra se mostrava agora incompatível no céu. Os responsáveis contataram o fabricante da placa-mãe do computador e em pouco tempo descobriram que nosso projeto estava passando as instruções para o computador de uma forma um pouco diferente do que era esperado pelo fabricante. Havia ainda pequenas e sutis diferenças entre os testes da Terra e a situação real do espaço. Depois de analisarem tudo, descobriram a raiz do problema e maneiras de contorná-lo com modificações no software. A caminho de Marte, com o funcionamento do veículo dependendo de baterias que estavam se descarregando, uma nova versão do software de voo foi compilada e transmitida para as antenas da DSN, para os computadores a bordo do veículo. Com isso, logo nos primeiros dias de voo, conseguiram evitar a morte da nossa missão por frio ou falta de energia. Como vimos, o MSL foi lançado pelo foguete Atlas V, no dia 26 de novembro de 2011. Nossa primeira e maior manobra de correção de trajetória, ou TCM, Trajectory Correction Maneuver, aconteceu no dia 11 de janeiro de 2012, quando o MSL já estava parando normalmente. Durante 3 horas, seus pequenos foguetes foram disparados, adiantando em 14 horas o horário de descida em Marte.
Essa TCM adicionou 20,7 km por hora, ou 5,5 metros por segundo, de velocidade à espaçonave. Cada uma dessas correções aumenta a confiança do grupo GNC, porque a equipe faz previsões de que o sistema de propulsão vai se comportar, executa a manobra e depois realiza as medições da nova velocidade da espaçonave. Com isso, conseguem determinar a quantidade de combustível injetada, a velocidade resultante e se válvulas estão gastando mais ou menos tempo do que o previsto para abrir ou fechar. Assim, além de realizar as correções, essas TCMs também calibram todo o sistema de propulsão e rastreamento da espaçonave. Depois dessa primeira TCM, já era esperado que chegássemos às proximidades de Marte muito perto do local de entrada, na atmosfera que finalmente nos colocaria na cratera Gale. Em maio de 2012, ligaram o radar que havíamos construído, acionar um instrumento desse tipo, que emite grandes quantidades de energia em micro-ondas dentro de uma cápsula metálica que funciona como um espelho para ondas nessa frequência, pode ser algo complicado, pois pode interferir com os computadores ou com outros equipamentos elétricos, causando comportamentos emergentes. No entanto, o radar e o resto da espaçonave haviam sido construídos com isso em mente. A equipe responsável testou o radar em condições normais, ou nominais, como preferimos dizer, e em condições de anomalia, também injetando sinais de ruído em seus canais de transmissão e recepção. Tudo funcionou corretamente, nossa confiança só aumentava. Durante a viagem, é impossível calcular com 100% de certeza o ponto que penetraremos a atmosfera do outro planeta. Essas estimativas de posição da espaçonave são probabilísticas e, além disso, a partir do momento em que atingimos esse ponto, já não há mais tempo suficiente para medir dados de posição e velocidade e transmiti-los para a Terra, antes de decidir como mirar na cratera Gale. Estava previsto que no dia da descida em Marte, o sinal demoraria 13,8 minutos para chegar à Terra. Só que após a entrada na atmosfera, o veículo levaria menos de 7 minutos para atingir o solo marciano. Temos que lembrar também que a travessia do palco de dança de Ares não depende somente de fazermos tudo certo. O planeta também teria sua participação nessa dança e gostaríamos que Ares não nos surpreendesse com uma tempestade global de poeira, por exemplo. Variações na densidade da atmosfera eram esperadas, assim como ventos que poderiam ser mais fortes ou mais fracos no momento da descida. Depois de todas as calibragens, ainda restavam muitos parâmetros sobre os quais não estaríamos no controle. Sabíamos que a densidade da atmosfera marciana teria um valor específico no dia da descida, mas esse valor não era nem seria conhecido com antecedência. Sabíamos apenas que deveria estar entre o mínimo e o máximo. A mesma situação acontecia com os ventos na atmosfera, que poderiam fazer a espaçonave se mover muito mais do que o esperado. Novamente, só podíamos dizer que a velocidade dos ventos estaria dentro da determinada faixa, entre o mínimo e o máximo. Muitos outros parâmetros semelhantes possuíam faixas de valores assim. Qual seria o resultado? Onde nosso veículo terminaria sua viagem quando tudo isso fosse levado em conta? Esse tipo de problema é bem conhecido em física e, para contorná-lo, temos uma técnica já bem estabelecida chamada simulação de Monte Carlo. Em nossos laboratórios de testes, construímos um software complexo e completo de simulação de descida. Com ele era possível escolher aleatoriamente valores para cada um desses parâmetros, dentro de suas faixas de variação. Esses valores escolhidos eram então transmitidos para um software de voo idêntico ao da espaçonave a caminho de Marte. De certa forma, é como se o software, com a simulação de Monte Carlo, enganasse o outro programa, fazendo com que ele tentasse pousar em Marte naquelas condições estabelecidas pelos valores dos parâmetros, velocidade do vento, densidade da atmosfera, velocidade da espaçonave, ponto de entrada na atmosfera, etc., dentro dos seus limites estabelecidos. Para cada conjunto de valores escolhidos para esses parâmetros, o software de voo tentava controlar a descida em Marte, fazendo com que o Curiosity fosse parar em um ponto qualquer dentro da cratera Gale. O resultado final, depois desse processo ter sido repetido por milhares de escolhas de parâmetros diferentes, cada um dentro de sua faixa de variação, foi uma elipse de descida com 90% de probabilidade de acerto. Isso quer dizer que, mesmo que todos os parâmetros estivessem variando dentro de suas faixas,
nosso veículo terminaria sua viagem dentro da elipse de 90 de cada 100 simulações. Uma boa surpresa foi que, devido a todas as calibragens e experiências acumuladas pela equipe de navegação, eles conseguiram reduzir nossa elipse de pouso, que antes era de 20 por 30 km, para entre 7 e 20 km de extensão. Iríamos descer com 90% de probabilidade dentro de uma área 4 vezes menor do que os cálculos iniciais. A apreensão no JPL era grande, mas todas as notícias que recebíamos do grupo de navegação eram boas. Tudo parecia estar progredindo bem para o nosso pouso em Marte. Nosso engenheiro-chefe, Rob Manning, descreveu em seu livro mais um teste interessante realizado durante a viagem pelo espaço interplanetário. Ele liderou uma equipe que fez um ensaio dos últimos 4 dias de viagem até o pouso na cratera Gale. Primeiro ensaiaram a condição nominal, em que tudo acontecia de acordo com o planejado, dando o software quanto o grupo de navegação e o grupo de controle final de descida se portaram muito bem e o veículo foi parar dentro da elipse de descida da cratera Gale. Chegou então a vez do ensaio em condições anômalas, em que algo não havia funcionado corretamente. O objetivo desse teste era ensaiar o pessoal que estaria na frente das câmeras de TV do mundo inteiro para ver como se portariam e se conseguiriam resolver problemas emergenciais. A reação deles poderia novamente significar a diferença entre um grande sucesso ou um grande fracasso. Ao vivo. Para tornar a simulação mais real, chamaram o diretor do JPL e o presidente da Caltech para estarem presentes no último dia, como se fosse mesmo o dia da chegada em Marte. As câmaras de TV, os repórteres e as entrevistas também fizeram parte do ensaio, acrescentando dados de realidade e estresse. Esse ensaio com anomalias dos últimos 4 dias de viagem começou com um e-mail urgente mandado para todos os controladores e navegadores. A mensagem vinha de um sistema de monitoramento automático que avisava que acabara de acontecer um solar flare, ou uma erupção do Sol, com grande ejeção de massa da corona solar. Isso produz um dilúvio de partículas carregadas que viajam a partir do Sol a velocidades altíssimas e atravessam todo o sistema solar de vez em quando. Essas partículas podem fritar equipamentos eletrônicos em satélites e espaçonaves. Isso já aconteceu várias vezes. Um dos exemplos mais dramáticos ocorreu logo na saída da Terra com a espaçonave japonesa que levava a sonda Hayabusa para coletar amostras no cometa Itokawa. Nosso grupo de navegação teria então de se preparar para emergências e acontecimentos inesperados com a espaçonave nas horas seguintes. Pouco depois, os navegadores notaram um minúsculo aumento da velocidade da aeronave. O fato de eles terem notado a diferença e começado a monitorá-la foi considerado um ótimo sinal de seu profissionalismo e de que estavam atentos. Ainda não sabiam a causa, mas teriam que descobrir, mais tarde, se aquilo se devia a algum erro de software ou se a velocidade da espaçonave estava mesmo aumentando. Um verdadeiro saco de maldades foi lentamente despejado sobre eles. Logo descobriram que o nível de propelente ou combustível estava decaindo devagar. Isso seria consistente com um furo causado por micrometeoros na tubulação do sistema de propulsão. Se isso tivesse mesmo acontecido na simulação, é claro, o gás escapando produziria aquele pequeno aumento de velocidade que havia sido notado. A equipe teria de modificar então seus planos para chegar em Marte, de forma que ainda tivessem combustível para controlar a descida. Durante todo o ensaio, o grupo se saiu muito bem apesar do estresse. Quando já estavam com quase tudo sob controle, chegou o engenheiro-chefe e mandou um dos controladores deixar seu computador. Dali em diante, ele estaria fora e não poderia mais participar ou dar qualquer informação ao grupo. Avisaram ao grupo de navegação e controle que ele estava fora da simulação devido a uma emergência familiar e não poderia mais contar com ele. Não havia acontecido nada de verdade com a família dele, mas no ensaio queriam ver como o grupo reagiria e se dispunha de alguma outra pessoa capaz de desempenhar as mesmas funções. Emergências assim são raras, mas com certeza podem acontecer de uma hora para outra. A reação do grupo foi quase pânico. Havia sim outra pessoa capaz de criar os comandos que precisavam ser transmitidos à espaçonave. Mas ele tinha ido embora para casa depois de um longo dia de trabalho e morava longe. Mesmo que ainda estivesse acordado e tivesse forças para trabalhar, não tinha como voltar a tempo. Então entraram em contato com ele e por celular, e assim
Ele foi instruído outros engenheiros que tinham um pouco de familiaridade com o processo para criar esses comandos. Conseguiram resolver todos os problemas emergenciais e fizeram um pouso com sucesso na cratera Gale. Mesmo nessa situação anômala, off-nominal como dizemos, estavam razoavelmente prontos para o dia da descida. Quando faltava menos de uma semana para nosso pouso em Marte, resolvi enviar mais um e-mail para a família e para os amigos. Pensei que mesmo que nosso pouso desse errado, eles iriam me fazer muitas perguntas sobre o que havia acontecido. Então seria bom avisá-los com uma semana de antecedência sobre o que estava por acontecer. E-mail. De Vair Gontijo, segunda-feira, 30 de julho de 2012, 9 da noite. Amigos e familiares, contando a história do Curiosity. Oi, pessoal! Agora estamos bem próximo do nosso destino, a menos de uma semana do nosso pouso em Marte. Nosso radar foi ligado no mês passado para um último teste e está funcionando bem. Parece que está tudo bem, tanto com o veículo quanto com o software. Milhares de simulações de pouso com diferentes velocidades, ventos, tempos de ocorrência das diversas manobras, etc., o que é chamado de simulação de Monte Carlo, já foram feitas, e o software consegue fazer o veículo pousar corretamente. Isso não quer dizer que seja fácil ou que seja garantido que vai funcionar. Aqui estamos apreensivos, mas otimistas. É claro que existem milhares de coisas que podem dar errado, mas todos nós fizemos o melhor que podíamos para levar todos esses detalhes em consideração. Uma manobra de correção da trajetória foi feita recentemente e ainda temos mais 2 oportunidades de corrigi-la, de forma que possamos descer em nossa elipse de pouso, entre 20 e 7 km dentro da cratera Gale. Existem muito mais informações e vídeos no site da NASA. É só procurar por www.nasa.gov/Mars. E se tudo sair de acordo com o planejado, nós devemos receber as primeiras fotos de Marte no próximo domingo, 5 de agosto, por volta das 10h35 da noite, hora da Califórnia. 2h35 da manhã de 6 de agosto, no horário de Brasília. Eu e Posse vamos para a Caltech assistir a chegada da Marte através de uma transmissão ao vivo na sala de controle do JPL. Eu sinto muito orgulho e muita sorte por ter participado desse projeto. Boa sorte para todos nós e vai! Tchau, tchau.